Olá, meus amores! Videoaula de Geografia. Hoje, na videoaula de Geografia de hoje, vamos estudar sobre o lugar de cada um na sala de aula. Nesse primeiro bimestre, a gente falou bastante sobre a escola, o espaço da escola, as pessoas que trabalham na escola, o direito e deveres dos alunos na escola. Então, a gente vai falar agora sobre o lugar, que é um direito, né? O lugar de cada um na sala de aula. Então, na página 27, vocês vão fazer a leitura desse assunto que eu tô falando para vocês e eu vou ler e vou explicar para vocês, tá certo? O lugar de cada um na sala de aula. Todos os seus colegas e o professor, ele ocupa um lugar na sala de aula. Você também. Então, cada um tem o seu lugar na sala de aula e deve ser respeitado esse lugar de cada um, tá certo? Preste atenção, vocês observem também o lugar que você ocupa. Você gosta desse lugar que você ocupa na sala de aula? Você se sente bem? Fica em qualquer posição? Perto ou longe da janela? Da porta ou do quadro? O que está mais próximo de você pode ser usado como uma referência? Então, a gente tem que saber se encontrar na sala de aula, né? Estar ali e aceitar estar ali. Às vezes, aquele lugar que você está sentado não é um lugar favorável, você não acaba não enxergando bem, visualizando bem o quadro. Então, deve ser falado, professora, nesse lugar não estou conseguindo enxergar o quadro direito, a senhora poderia me trocar? Ah, nesse lugar eu fico longe, muito longe do quadro, eu fico muito perto do quadro, eu queria ficar um pouquinho mais distante, gosto de ficar mais... Então, a gente também tem que se posicionar e estar no lugar que agrada a gente. Não é o lugar que a gente foi colocado às vezes, não é o lugar que agradou a gente, tá certo? Deve se posicionar sim, tá? Então, se na página 27 vem falando isso. Na página 28, vocês vão fazer o seguinte, preste atenção. Você vai observar bem sua sala de aula. Se você não está na sala, você vai lembrar da sua sala de aula, né? Você não está na sala, está assistindo essa videoaula, porque provavelmente você está em casa, não, ou optou em ter só aula online, ou está no dia que não é o dia do seu grupo. Então, você vai lembrar como é a sua sala de aula, tá certo? Para isso, você vai lembrar onde fica a cadeira. Se você estivesse lá e estivesse andando pela sala, você iria estar o seguinte aí na página 28. Para isso, caminhe entre as mesas, vá até a porta, dirija-se ao quadro de giz, que não é de giz, é de quadro branco. Volte do quadro até o lugar onde você costuma se sentar. Agora escolha o lugar de que você mais gosta. Pare um pouquinho e observe com muita atenção. Represente esse lugar por meio de desenho. Você vai desenhar o lugar que você mais gosta de ficar na sala de aula. Pode ser o lugar que você senta, pode ser perto do quadro, longe do quadro. O lugar que mais lhe agrada na sala de aula, você vai desenhar aí. Do lugar onde você está, o que você vê. Quando você está na sala de aula, o que é que você vê quando normalmente você senta do lugar que você está? Normalmente tem um quadro na frente, né? Porque é sempre a posição das cadeiras é de frente para o quadro. Então, tem um quadro. Quem está em sala de aula tem o quê? Mas na sala de aula, na nossa sala tem armário, na nossa sala tem alguns cartazes, tem o alfabeto logo acima do quadro que eu coloquei, né? Para ajudar a quem esquece uma letrinha ou outra. Então, você vai lembrar e vai escrever aí o que é que você vê. Página 29. Qual é o lugar em que você se senta na sua sala de aula? Ah, eu sento na primeira fila, na segunda, na terceira, na quarta, na primeira cadeira. Eu gosto de sentar na frente, atrás. Qual é o lugar? O que você vê em frente desse lugar que você senta? A mesma coisa que está lá, referente que você desenhou. Lembra o que é que você vê na sua frente? O que é que tem atrás de você normalmente? Ah, tem outra cadeira, outro coleguinha, na parede que eu sento perto, lá no cantinho tem a parede. O que é que tem atrás de você? O que está mais perto do lugar onde você senta? O que está mais perto de você? Ah, tem outra cadeira, não, um armário, o birô da professora, na mesa da professora. O que é que tem mais perto de você? E o que fica longe de você? Ah, quando você senta lá atrás, normalmente vai ficar longe de você, é o que vai estar mais na sua frente, né? O quadro, o armário, o que é que fica longe de você? Você vai escrever aí. No lugar onde você costuma se sentar, o que fica
na sua direita. Lembra, a maioria dos alunos, direita, a mãozinha que escreve. Tem gente que escreve com a esquerda e sempre já sabe, né? Esquerda. Então, direita, esquerda. O que é que fica na sua direita e o que é que fica na sua esquerda? Ah, se você senta próximo da parede, normalmente não vai ter nada, vai ter a parede, né? E o que é que fica à sua esquerda? Ah, fica a cadeira, fica colegas, fica o armário, vamos dizer que fica. Então, o que é que fica à sua direita e à sua esquerda? Vocês vão escrever na página 29. Tudo tem a ver com você, na sua posição na sala de aula, onde você senta. Então, você tem que pensar. E quem não está indo para a sala de aula, você vai lembrar de outro momento na sala de aula que você ia todos os dias e vai tentar responder. Ah, eu sentava perto do armário, perto da porta. Ah, sempre ficava atrás de mim um coleguinha. Então, você vai se imaginar como se estivesse na sala de aula anteriormente para poder responder. Infelizmente, não tem como você fazer atividade sem tentar imaginar, tá? Quem tá só online. Quem tá indo para grupo A ou grupo B vai conseguir fazer porque senta na sala de aula, conhece já a sala de aula, tá certo? Página 30. Vocês vão observar aqui, ó, essas plantas baixas, a sala de aula vista de cima para baixo. Você vai observar para poder responder essas questões. Então, observando essa imagem, vocês vão responder. Que objeto fica atrás da mesa do professor? Tem lá, a mesa do professor. O que é que fica atrás da mesa do professor? Tá certo? Provavelmente vai ser o quadro de giz, nesse desenho, tá? Tem lá tudo apontando as setinhas. O correto vai ser você escrever quadro de giz. Se você observar direitinho na imagem, você vai ver que tá atrás do birô está o quadro de giz. Qual o nome dos dois alunos que sentam nas cadeiras em frente à mesa do professor? Que está bem em frente, perto da mesa do professor, vai ser Lili e Márcio. Terceiro, da página 30. Os armários ficam atrás das cadeiras de quais alunos? O armário fica atrás das cadeiras de Sandra e Sérgio. Sandra e Sérgio estão na frente e o armário está atrás. Quarto, o mural fica à direita de quais alunos? Onde tem o nome mural, você vai procurar o nome mural. Então, o mural fica à direita de quais alunos? Fica à direita de Júlia, Mauro e Sérgio. Fica do lado deles, aqui à direita. E quinto quesito, as janelas ficam à esquerda de quais alunos? Aí você vai para o lado da janela, a janela está na esquerda. Quem fica perto das janelas? Serão esses alunos aqui, ó, que fica próximo das janelas. Vocês vão escrever o nome deles. Fábio, Luiz, André e Paulo, tá certo? Para finalizar a aula de hoje, vocês vão responder a página 31, tá certo? Também a 32. Tá quase finalizando o assunto sobre o seu lugar na sala de aula. Isso, gente, é para vocês se encontrar, entender que o lugar na sala de aula, a gente tem que entender o lugar que a gente está, saber se localizar também na sala de aula, tá certo? Então, vocês já sabem organizar uma legenda. Legenda, quando eu digo, é um desenho que representa uma palavra ou representa algo. Quando eu desenho aqui, por exemplo, um sol, se eu desenhasse um sol, eu posso dizer que o sol significa o dia, não é? Então, não precisa escrever dia. Desenho um sol e todo mundo vai lembrar que está de dia, tá certo? Então, a mesma coisa, você vai desenhar aí esses objetos. Quadro de giz, mural. Um mural, gente, quando a gente fala do mural, é um lugar que vai vir todas as cartazes que a professora faz, vai vir alguns informativos, a gente chama de mural. Vamos dizer que aqui é um mural. Nesse mural eu ia colar alguns cartazes, algumas imagens, algumas informações para vocês. Isso é um mural. Um mural é um lugar que a gente coloca cartazes, que a gente coloca informações para os alunos, tá certo? Então, você vai desenhar um quadro de giz, um mural, janelas, porta, armário, mesa do professor, lixeira e uma carteira. Quando eu falo carteira, gente, lembre, não é carteira de colocar dinheiro. A carteira que eu tô falando aqui é a carteira, o lugar que o aluno senta. A gente chama de carteira, não cadeira, tá? Muito chamado assim, certo? Para finalizar mesmo, você vai
fazer a página 32. Preste atenção. A organização dos espaços da escola e da sala de aula acontece de maneira diferente. Nem toda a sala de aula é organizada da mesma forma. Às vezes tem a mesa e a cadeira, que tem uma mesinha, tem escola que tem uma mesinha, tem a cadeira. Tem carteira, que é aquela que já vem com o bracinho, não é? Tem sala de aula, principalmente a educação infantil. O formato é diferente, tem mesinhas mais baixas, cadeirinhas. Tem uma mesa para ter a coletividade, para trabalhar em grupo. Desde pequeno, aprender a trabalhar em grupo, se socializar. O aluno saber interagir um com o outro. Às vezes as mesinhas é em forma, normalmente, hoje em dia tem forma de várias formas de círculo, tem forma de quadradinho. Então, depende da escola, depende da sala de aula, depende do nível do aluno. Então, uma cadeirinha, a carteira de vocês que tem um bracinho, não é apropriado para crianças de educação infantil, porque eles não têm esse controle de estar sentadinho direitinho ali com o braço para poder escrever. Então, primeiro ele vai se socializar numa mesa, ele vai trabalhar direitinho numa mesa, tá certo? Até ele aprender a estar numa cadeirinha, na carteira direitinho, tá certo? Então, cada escola, e depende do nível do aluno, a sala de aula ela é organizada de forma diferente, tá certo? Depois de organizar, precisa ser conservado. Então, a gente tem que ter cuidado com tudo que tem na sala de aula. Com a cadeira que você senta, com o quadro, com o armário, com o lixinho para jogar no lixo para não ficar a sala desorganizada e suja. Então, a gente tem que fazer tudo isso. E a gente lembra que a gente tem combinados. Que tal criar um quadro de combinados com as regras de organização e conservação debatidas com a turma? Então, você vai criar um quadro de combinados. Combinados é aquilo que o aluno combina com a professora combina com o aluno. Como é que devem ser as regras da sala de aula? Prestar atenção na aula, cuidar dos materiais, trazer os materiais para a sala, fazer as tarefinhas, que é um combinado. Não jogar o lixo no chão, também é um combinado. Respeitar o colega. Então, você vai criar um quadro de combinados. Você vai registrar no espaço abaixo as ideias que surgiram. Depois selecione com os colegas as que devem ir para o quadro. Como não estamos em grupo, nem em sala, você vai criar alguns combinados, não precisa ser todos. Você vai escrever esses combinados aí. Pode desenhar, professor, o combinado tipo não jogar o lixo no chão. Se você quiser desenhar e escrever a frase do lado, você escreve. Prestar atenção na aula. Você desenha lá, você sentadinho, prestando atenção na aula, o professor, por exemplo. E escreve, prestar atenção na aula. Pelo menos uns 4 combinados vocês escrevem aí nesse quadro, tá certo? Então, gente, desse jeito, esse quadro ele pode... a gente sempre fala, lá o quadro que tem combinado na sala, eu sempre estou comentando, você lembra, gente, o combinado que a gente falou, prestar atenção na aula, respeitar o colega, não jogar o lixinho no chão, é um combinado, não é isso? Então, sempre eu estou mostrando para vocês e relembrando, porque são combinados, que às vezes a gente esquece, mas tem que ser relembrado. Então, esses combinados que vocês vão fazer aí, são combinados normalmente que tem em sala de aula. Então, espero que vocês criem combinados legais, tá certo? E tem para terminar dizendo assim, esse quadro pode ser consultado quando for necessário. E novos combinados podem ser inseridos. Aqueles combinados que eu fiz na sala de aula podem ser modificados em qualquer momento. Eu achei necessário colocar um combinado a mais. Ou tirar esse combinado porque já está repetido, já aparece com outro combinado, não é? Então, gente, prestar atenção sempre nisso, tá? Então, a gente assim finaliza o nosso assunto que a gente trabalhou aí sobre a escola no geral, sala de aula, as partes que tem na escola, as pessoas que tem na escola, o respeito que deve existir na escola, direitos e deveres, a organização que tem que ter uma escola e sala de aula. Então, é isso, gente. Espero que vocês todos tenham entendido. E assim a gente finaliza a aula da gente. Tchau, tchau. E até a próxima. Beijo. Tchau.